professor de outros, como é o meu caso. Sinta-se à vontade. Perfeito, muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. Em nome do Museu Histórico, também nos sentimos honrados de estar aqui participando desse importante congresso, né? O Museu Carlos da Silva Lacaze, que foi a sede, né, de fundação dessa importantíssima Sociedade de História da Medicina. E nosso objetivo aqui hoje é apresentar um pouco como foi construído o museu pelo professor Lacaze e um pouco de algumas iniciativas que nós temos feito para preservar esse patrimônio, ampliar esse patrimônio e disponibilizar para o maior número de pessoas interessadas possível, né? O museu foi fundado em 1977 pelo professor Lacaze, né? Se tornando um dos primeiros museus dedicados integralmente a preservar a cultura material e imaterial do campo médico, né? O professor Lacaze reuniu um importantíssimo acervo sobre a história da Faculdade de Medicina, sobre os professores que atuaram na instituição, sobre o Hospital das Clínicas e também sobre grande parte dos hospitais e escolas médicas do estado de São Paulo, né? Até nós temos catalogados mais de 15 mil itens coletados pelo professor Lacaze. Temos, né, esses 15 mil itens estão integrados em mais ou menos 220 fundos e coleções, né, totalmente organizados. Então, é um importantíssimo acervo iconográfico de livros, documentos pessoais, institucionais, premiações, instrumentos médicos, né? Então, um acervo riquíssimo reunido pelo professor Lacaze. Em 1993, né, o museu, que se chamava inicialmente Museu Histórico da Faculdade de Medicina, passou a se chamar Museu Histórico Professor Carlos da Silva Lacaze, em homenagem ao professor que fundou, né? Ele se tornou, então, o diretor vitalício do museu até o seu falecimento no ano de 2002. Né? Aqui são algumas imagens de como o museu era na sua formação original, né? Era um grande salão em que grande parte do acervo era exposto, né? Praticamente na sua integralidade. Então, nós temos ali documentos que datam desde o século XVIII até o século XX, agora XXI, né? E, inclusive, todo o conjunto seroplástico. Eu vou mostrar mais detalhadamente daqui a pouco, que é um acervo assim, precioso, né? O professor Lacaze ele faleceu em 2002 e foi uma perda irreparável. E era obviamente que toda instituição, o museu em especial, mas toda a faculdade de medicina sentiu a perda do professor Lacaze, uma figura de grande destaque, de grande importância na instituição. Então, a partir de 2002 ainda, o museu continuou sendo gerido pela doutora Berta, né? Mas o museu também passou por uma série de questões institucionais, um pouco a instituição, né, a Faculdade de Medicina, não sabia exatamente o que fazer com aquele patrimônio, que era riquíssimo, qual encaminhamento fazer. Mas, em meio a isso, toda a Faculdade de Medicina, a partir de 2004, aproximadamente, passou por um amplo processo de restauro e modernização. Então, todo o prédio da faculdade, né, teve sua fachada restaurada, modernizada, e o Museu Histórico também entrou nesse pacote, né? Então, a partir desse momento, né, o museu também passou por uma ampla reforma, uma ampla reestruturação, e dentro da hierarquia da faculdade, o museu era ligado diretamente à Faculdade de Medicina, né, à diretoria da faculdade, e a partir de 2007 ela passou a integrar a Comissão de Cultura e Extensão Universitária da FMUSP, né, sob a gestão do Dr. José Ricardo Mesquita Aires. Nesse processo de reestruturação, como vocês viram ali, vou voltar algumas imagens, né? O museu ele era belíssimo nessa estrutura de madeira que cercava todo o museu, né? Nesse processo de reestruturação, de modernização, foi percebido que havia uma grande incidência de cupins nessas madeiras. Então, elas tiveram que ser retiradas, né, para que esses cupins também não afetassem os documentos. Então, ele foi todo removido e aí passou por essa reestruturação. Entre 2008 e 2009, ele foi todo reformulado. Com a primeira exposição, que eu vou mostrar um pouquinho melhor daqui a pouco,
foi feito em 2009, foi recomposta a equipe técnica, né, com a recepcionista, um técnico em conservação que trabalha especificamente com todo o cuidado para que esse acervo seja preservado, e eu que trabalho na área de pesquisa, e toda a coordenação feita pelo professor André Mota, né, que hoje é professor livre docente da faculdade da cadeira de História da Medicina. E um marco importante para essa reestruturação do museu foi o centenário da faculdade, né, que se deu em 2012. Então, a presença institucional do museu nesse momento também nos deu condições de reestruturar e poder implantar o projeto que eu vou apresentar a partir de agora. Então, tem algumas áreas centrais desse museu, né? Todo esse patrimônio reunido pelo professor Lacasa, obviamente que precisa ser cuidado, monitorado, preservado, né? Todo ponto de vista da conservação, temos algumas iniciativas importantes, né? Em apresentar caixas como essas daqui, né, aqui em cima. Essas são caixas de papel neutro, né? Então todo esse acervo documental tem sido tratado, higienizado, conservado em caixas adequadas, né? As fotografias, né, os diapositivos também têm sido colocados em embalagens como essa. E processos de restauro, esse daqui, né? Desses projetos de restauro tem alguns itens aqui que são significativos, né? Agora há pouco ouvimos sobre o professor Bovero, né, da sua importância para o desenvolvimento da anatomia aqui em São Paulo. E havia uma obra do professor Bovero que estava sendo descartada. Ele estava em um dos laboratórios da faculdade, ia ser jogada fora, e descobrimos que era uma obra original ainda da década de 20. Né? Então ela foi toda restaurada também. Foi feito um amplo processo de revitalização dessa obra. E essa aqui ao lado é uma bula papal que representa o documento mais antigo de todos os museus universitários pertencentes à USP, né? Essa é uma bula papal de 1346, né? Também foi recebida pelo professor Lacasa, um documento assinado pelo Papa Clemente VI ainda, aquele dizendo que iria destinar uma verba para a formação de novos médicos, né? Um documento enviado para a Igreja de Portugal, e esse documento também foi todo restaurado, todo preservado, né? E outros projetos importantes, como desse anjo tocheiro que nós temos aqui, também do período barroco, faz parte do acervo do museu. Todos os quadros dos professores e dos diretores da instituição também foram restaurados recentemente, né? Os quadros dos diretores estão em exposição no saguão lá da faculdade, né? Quem conhece o prédio ali, então esses quadros estão expostos entre a diretoria e a sala de congregação da faculdade, né? E todo o acervo seroplástico, né? Produzido pelo Augusto Esteves. Todo o material, são 260 peças que foram produzidas entre os anos 30 e os anos 50, e esse material preciosíssimo, um dos mais importantes do mundo todo, né? Com esse tipo de material. Todo ele foi restaurado também recentemente, feito um amplo processo de revitalização dessas obras, e elas se encontram atualmente em exposição lá no nosso museu, né? E, futuramente, né, em projetos que estão agora em desenvolvimento, nós recebemos esses trainéis, né, que vieram, uma parceria que o museu estabeleceu com o MAC, né, Museu de Arte Contemporânea da USP, para que as obras sejam preservadas numa condição ainda melhor do que já está sendo feito, né? Especialmente os quadros, os retratos, nessa estrutura aqui, né? E também, nesse momento, está sendo feito o restauro da capela da Faculdade de Medicina, do Hospital das Clínicas, na verdade, né? O Hospital das Clínicas, inaugurado em 1944, e tem uma capela belíssima ali no hospital, com obras de arte importantíssimas, né? Como dos artistas Fulvio Penac, que foi feito esses afrescos ali ao fundo, os vitrais feitos por Di Cavalcanti e toda a via sacra feita por Victor Brecheret. Essas obras do Brecheret, inclusive, estão retornando. Elas estavam na Pinacoteca, estão retornando, agora vão fazer parte novamente do acervo do museu, né? Desde essa reestruturação do museu foram feitas 4 exposições. A primeira dedicada ao Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, a segunda intitulada Arte e Medicina,
A terceira, que foi feita entre os festejos, né, em comemoração ao centenário da faculdade. Então, nós apresentamos os retratos dos diretores, um pouco naquele contexto do restauro também dessas obras, e a nossa atual exposição, que se chama Pele Enferma, Augusto Esteves e seu Museu de Cera, que apresenta justamente aquele acervo ceroplástico que eu apresentei agora há pouco, né? Aqui alguns números de visitação, né, de cada uma dessas exposições, a duração de cada uma delas. Algumas exposições externas que nós já promovemos, então aqui dos quadros dos diretores que eu mencionei. Nos Jardins de Arnaldo, foi uma exposição que foi feita ali no espaço externo da faculdade. Uma exposição sobre as teses inaugurais da Faculdade de Medicina, que também foram todas restauradas, estão belíssimas e disponíveis para o acesso. E também uma exposição em comemoração aos 100 anos do professor Zerbini, né? Aqui alguns números de visitação. Então, atualmente, né, desde a reabertura do museu até hoje, nós temos 29.351 pessoas, né? Aqui os números sobre visitação desde 2010 até 2018. E um projeto importante também de levar o nosso acervo para fora das paredes da instituição, né, com algumas exposições fora do prédio da faculdade. Então, temos essa exposição Outbreak, né, foi feita em parceria com a Universidade de Harvard. A exposição sobre o Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho percorreu todas as estações de metrô, né, todas as linhas, né, algumas estações de metrô de todas as linhas, estações da CPTM, e atualmente ela se encontra no Arquivo do Estado, né? O Arquivo do Estado está apresentando essa exposição sobre o Arnaldo Vieira de Carvalho. E temos também, já caminhando aqui para o final, um projeto de acessibilidade, né? Então, um dos pilares da nossa instituição, do museu atualmente, é democratizar o acervo, né? Apresentá-lo para o maior número de pessoas possível. Então, também pensando nas pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva ou com dificuldade de locomoção, então criamos um projeto para que essas pessoas tenham acesso também a pelo menos partes do nosso acervo, né? Então, temos aqui nessa imagem algumas esculturas que podem ser tocadas, algumas obras que a gente tem disponibilizado para as pessoas com deficiência visual. Todo o museu atualmente ele é cercado por piso tátil, né? Nossa exposição atual tem audiodescrição, textos em braille, fontes, né, especiais para que as pessoas com baixa visão também possam ter a leitura mais adequada desses textos. E do ponto de vista da pesquisa, nós temos recebido, né, o professor Lacaze legou para nós um riquíssimo acervo e que a gente tem procurado ampliar, recebendo doações de médicos, de institutos, de hospitais, né? E que esses documentos que têm chegado no museu passam por uma avaliação minuciosa da sua relevância histórica, da sua pertinência, depois por um amplo processo de higienização, de conservação e de catalogação também. Atualmente, o guia do acervo do museu ele se encontra online, né? Então, qualquer pesquisador de qualquer parte do Brasil ou do mundo pode acessar nosso site e encontrar essas peças, esses itens, né? Tem informações sobre esse material. Nós nos tornamos também um grande polo. O professor Lacaze ele prezava muito por receber pesquisadores, né? Vários pesquisadores que fizeram teses de doutorado, dissertações de mestrado, passaram pelo museu ao longo desses 40 anos da instituição. Então, hoje, o museu também ainda é um grande polo de pesquisas, né? Anualmente, centenas de pessoas têm procurado o nosso acervo para desenvolver seus estudos, seus artigos, suas teses, né? Então, aqui alguns números desses pesquisadores que têm passado por lá, né? Que tipo de documentação tem sido mais acessado. E, do ponto de vista da comunicação e da produção de conhecimento histórico, foi feito uma coleção de 10 livros, de uma coleção chamada Medicina, Saúde e História, em que cada uma dessas obras tem um tema gerador, né? E são convidados autores, inclusive alguns que estão aqui hoje, para colaborar com esse material. Temos um grupo de estudo chamado SALOS, né, de pessoas interessadas em história da medicina, geralmente pós-graduandos, parcerias institucionais, realização de eventos, enfim. E
para finalizar, amanhã teremos a visita ao museu, né? Eu acho que foi aberto para quem quiser participar. Amanhã o museu estará aberto para receber cada um que está aqui presente nesse evento, das 9 até as 12 horas, né? Mas eu acho que tem uma programação específica para o pessoal também ir lá para a Santa Casa. Então, quem puder ir amanhã está convidado, e quem não puder ir nessa visita que será realizada amanhã está convidado a ir lá conhecer o museu, a nossa atual exposição. O museu está aberto de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. E para a gente é sempre um prazer tê-los lá e colaborar com a sociedade, que para nós é muito caro. Então, muito obrigado e boa tarde a todos.